Vera Lúcia. Voltamos. Ana. Estou voltando aos poucos aí. Vamos ver. Sempre quando acontece isso, uns perdidos aí, em vez de rápido e entrar, não. Entrou mais alguém. Não, é você mesmo. Só a Vera Lúcia e a Ana que ficaram atentos. Eu não sei se a Vera Lúcia estava. Acho que estava. Chama pela Jussara, pela Hermínia, João. Isso não é ágil, né? Não. Não tem dificuldade, cara. Voltei, Hermínia voltou. Ele voltou. Muito bem, Hermínia. Cadê a Jussara? Cadê João? Esses eu conheço pelo nome pessoalmente, né? Os outros eu não conheço. Não retoma aí, tá? Bom, vamos continuar, pessoas. Então, tudo normal. Essa iniciação à formação de mamerritos, né, que eu estou calculando, eu botei aqui 2019, mas é claro que não é isso. Ela vai todo 2019 até 2021. Vou tirar isso daqui porque isso está errado. Bom, nós começamos, a abertura foi feita em maio, no dia 2. Fizemos uma abertura, falamos o que nós queríamos com essa formação de mamerrito, essa iniciação. Depois, realmente, o primeiro deveria ser Deus, depois o mundo, depois o homem, o Messias, mas realmente eu comecei pelo homem. Então, levou de janeiro a maio. De janeiro a maio, nós fizemos o homem. Quer dizer, então, demorou aí uns 5 meses para fazer o homem. Já está lá tudo feito, eu botei algumas coisas no Meixo Sama, lá e tal. Outra coisa, depois do homem, nós fizemos o Messias. Porque o Messias eu criei, eu não tinha texto para ele. Bom, primeiro eu estou falando assim, como é que é essa iniciação à formação de mamerrito? Você tem uma ideia assim, tem aquelas 18 áreas de conhecimento. Aí eu peguei um livro, porque eu não, você vê, só para o homem que já demorei 5 meses, pegando um livro. Eu procuro pegar o livro um dos mais interessantes, e depois ele está falando lá sobre o assunto. E depois eu pego, de vez em quando, uns trechos, ou no final dos nossos encontros em relação a esse livro, eu pego depois no final e coloco algumas palavras, quer dizer, alguns trechos de ensinamento do Meixo Sama, dando uma ideia de que aquelas ideias que foram dadas, segundo o Meixo Sama, tem umas que ele concorda, tem outras que ele não concorda, entendeu como é que é? Então, no fundo, a gente faz uma avaliação que é diferente da Bíblia do século XXI. A Bíblia do século XXI, a sistematização, né, eu fiz em cima de Meixo Sama. Agora não, eu estou usando o Meixo Sama, entre aspas, como uma arma para ver
para poder comparar como é que as pessoas, os cientistas, ou ateus, ou lá o que seja, como é que eles olham em relação a essa área. Então, eu fui botando sobre o homem, fui até um judeu, que ele é agnóstico, né? Até homossexual também, uma outra característica. Tem mais características dele. Então, eu peguei ele, falando sobre o homem. Ele tem 3 grandes livros aqui no Brasil. Geralmente, já tem os 3 até entre os 10 mais vendidos. Né? Eu sempre esqueço o nome dele, que é meio complicado. Ele tem o Homo Sapiens, ele tem o século XXI e tem o Homo Deus. Eu peguei esse Homo Deus. Então, no Homo Deus, nós fomos falando sobre isso. Tá bom. Isso, hoje, agora eu estou fazendo sobre Deus, né? Deus está indo de maio a setembro. Setembro também eu acabo com essa... Você vê que maio, junho, julho, agosto, setembro. Também foram 5 meses, vão ser 5 meses, falando sobre Deus. Nós viemos desde os caçadores, coletores, como é que era a divindade para ele, passando pelo xamanismo, depois fomos para a chefia, depois fomos para essas Egito, Mesopotâmia e tal. Depois entramos no judaísmo. Aí demos vários encontros sobre judaísmo. Agora nós estamos entrando, quer dizer, já temos 2 encontros sobre, eu acho que é 2, não, um ou 2, já dentro do cristianismo. E depois a gente faz sobre o islamismo, e aí vem a questão: Deus tem que ser global, não pode ser só oriental, nem só ocidental, né? Não só asiático, entendeu? O europeu, não sei, tem que ser, aí tem que ter essa capacidade. Mas também nós estamos aí, só em termos de filmes, são 15 filmes. Eu já fiz 11 filmes, esse da história de Deus com Morgan. Vou fazer, acho que amanhã, se não me engano. Amanhã, não, depois da manhã, eu acho. Depois da manhã eu vou fazer sobre o número 11, que é os deuses entre nós. Bom, feito isso aí, eu estava querendo dizer do Messias, por isso que eu dei essa parada. Porque o Messias, eu não consegui encontrar um livro. Você vê que essa evolução de Deus, eu estou aí com esse livrão aqui, que eu já mostrei para vocês várias vezes, mas não custa mostrar de novo. Ó, esse livrão aqui, Evolução de Deus, tá certo? Esse Robert Wright. Né? Mas, no Messias, cadê para encontrar um livro? Aí eu resolvi criar uns escritozinhos, assim, rápido, que eu escrevi os 6 Messias. E foi isso que eu falei. Falei sobre os 6 Messias, depois botei algumas coisas lá. Então, eu já falei já foi dado sobre o homem, sobre o Messias. Nós estamos fazendo agora o Deus, que vai acabar em setembro. E aí eu começo em outubro, novembro, de outubro a novembro, outubro, novembro, 2 meses, eu faço o mundo. Aí vocês começam a reparar que em religião, por exemplo, que seria o próximo, né? Eu pretendo dar apenas em dezembro. Quer dizer, com isso, neste ano, se eu fui até dezembro, né, até religião, então vocês têm uma ideia então, de que eu consegui praticamente varrer a fundamentação. Depois, o ano 2020, 2021 não vai ser assim, mas mais ou menos a pretensão seria cada nível eu fazendo um ano. Mais ou menos, entendeu? Mas o problema é o seguinte: a dificuldade você sabe, eu já escolhi todos os livros, os 18 livros básicos que eu achei, já está escolhido. Eu estou... Os outros já estão feitos. Eu estou fazendo agora sobre cultura, tá? Que é o que eu vou dar no ano que vem, né, sobre cultura. Esse livrão aqui, deixa eu ver aqui, ele é meio grande aqui, tem que pegar ele
Aqui a minha mesa tem livros, entendeu? Esse aqui, ó, Cultura Geral, o Dietrich Schwartz, né? Eu estou lendo eles, tal. Dei uma parada que eu tive que fazer outras coisas, mas está lá, está engatilhado. Então, não sei se eu dei uma ideia geral para vocês, quer dizer, então vou fazer depois de orelha, agricultura, bela, aquelas coisas todas de sempre, tá certo? Esse realmente é o segundo ponto. O segundo ponto, transmissões ao vivo, esses tipos, né? Terceiro tipo, foi o que eu já acabei, acho que foi a semana passada, que eu fiz uma memória política chamada Elite do Poder, que eu fiz nos meus 22 anos, em 22 anos de existência, que foi exatamente de 1953 a 1975. Minha memória política daquela época, que eu comecei desde novinho, com 9 anos de idade. Meu avô, como eu falei, era lacerdista, escutava a Hora do Brasil, eu ia com um discurso com ele. Então, até 1975, você pensa aí, de lá, desde criança, passando para... Eu me lembro quando Getúlio faleceu e tal, eu recebia a coisa, entendia a coisa, estava entendendo o que estava se passando com ele e tal. Quando a Lacerda recebeu o estilo lá na Toledeira, o Major Vaz morreu, eu sabia isso tudo. Então, essa memória, eu fui buscando isso tudo. Mas você vê, ela entrou por dentro da minha ida para a Maré Mercante, entrou pelo técnico em contabilidade, entrou pela minha formação na universidade. Quer dizer, com isso, entrou como eu já profissional, foi até 75. Quer dizer isso, entrei por dentro da ditadura, tá certo? Militar, né? Então, eu passei essa ideia para vocês sentirem um pouco quando uma pessoa se dedica em leitura, em ir na prática, entendeu? Vivenciar uma série de coisas, que eu não lembro se eu falei para vocês isso, mas perseguições políticas eu sofri, perdi emprego, as coisas todas que qualquer um passa por isso, estive no Chile, tal. Então, estive lá nos Tupamaros, lá no Uruguai. Isso, o que eu tentei mostrar? Eu tentei mostrar, acho que foi uma coisa assim, que a coisa que existiu naquela época continua existindo hoje. A elite do poder hoje, se você observar direito, foi o que eu botei, eu disse, olha, tem a parte toda do negócio, dos empresários, não sei o quê, tem os tubarões ali, que já está metido até na política, e tem os políticos, também tem os tubarões da política, né, que são aqueles que dão as ordens, que diz quem pode ser candidato, e tem os militares. Essas três formas aí, três grupamentos, formam essa elite do poder. Não é que todo militar esteja na elite do poder, não é isso que eu estou dizendo. Não é que todo político, um vereador, não está. Não. Pode ser um roubador aí qualquer, mas de baixo nível. Mas isso já acabou. Então eu fiz isso aí de maio a julho, quer dizer, 3 meses. Em 3 meses eu fiz essa memória. Foram 9 encontros. Agora eu estou pretendendo fazer essa memória cultural da literatura, mas em termos de literatura, que eu ia começar agora esse mês, mas o João, a gente ficou pensando tal, talvez seja uma boa colocar isso quando o site estiver entrando. Então, nós vamos começar em setembro. Então, são 12 volumes. Eu estou sempre falando que eu vou acabar o 8º, mas estou sempre pensando em outra coisa, então acabo não acabando. Mas já, praticamente, eu vou dizer assim, eu já acabei os 8 volumes. E, ao mesmo tempo, além de acabar os 8 volumes, os 12 já estão esquematizados que eu tenho que fazer, entendeu? Mas eu acabei 8. Mas falta cumprir a coisa que eu já bolei qual é. Então, esses 12, qual é? O primeiro eu vou fazer uma introdução, volume 1, volume 2 é a Idade Antiga, o volume 3 é a Idade Média, né? Quer dizer, eu estou dando as datas aqui,
A antiga vai de 4.000 a.C. até 476. Depois, na Idade Média, 476 até 1453. Depois, a Idade Moderna, de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa. Cada um tem uma data específica para isso, né? Depois eu mergulho, no volume 5 até o 12, eu mergulho dentro da Idade Contemporânea. Aí a coisa é mais espaçada, entendeu? Porque tem mais literatura, tem mais autores, né? Então eu faço esses 12, aí, para explicar isso aí, explicar cada... Né, se pegar aí, primeiro que eu fiz, 1789, da Revolução Francesa, até 1848. Uma época assim, farta de muitas revoluções e tal, entendeu? Depois, 1448 a 1900, 1900 a 1920, com a Primeira Guerra ali. Depois, de 1945 até 1991, foi um período rico da Segunda Guerra, até o término da Guerra Fria, com a saída da União Soviética, para acabar. E vai por aí afora, né? Bom, a quinta coisa, que é uma memória cultural, uma relação ao cinema. Então, eu pretendo iniciar isso em outubro. E aí, por exemplo, os princípios. Os princípios, para mim, quer dizer, vai ser natureza, sociedade e o homem, não é isso? Quer dizer, eu vou falar da natureza, eu vou falar do universo, da terra, da vida. Da sociedade, eu vou falar da história, da biografia, do lugar. O homem, eu vou falar do corpo, da mente do homem e tal. Depois eu vou para outra religião, para as colunas, vou por aí afora. Eu tenho aí... não chega a 1000 filmes, em termos de unidade. Às vezes tem filmes que tem 3 unidades, mas representam um tópico, né? Quer dizer, então, mas tem aí, em termos de unidade, chegando já, se aproximando de 1000. Quer dizer, 1000 bem escolhidos. A mesma coisa na literatura. Na literatura são até agora, eu coloquei 161 livros que eu li, que eu conheço, entendeu? Fez parte da minha vida, achei que foi importante. Tem muito mais? Tem muito mais. Muito mais. Mas eu fiz o seguinte: para cada autor que eu acho importante, só coloquei um livro. Porque tem autores que, às vezes, faz 5, 10 livros. Então, se eu fosse fazer isso, isso aí vai amarrar quantos milhares de livros que eu já li. E aí você pensa, com esse 161 já vai ser um problema sério. Por que vai ser sério? Se for um por semana, no ano tem 48 semanas. Se for 161, você imagina, já dá quase uns 4 anos, não é isso? Se eu botar muito mais, se eu botar o dobro, são 8 anos. Dobro assim, se eu quiser botar uns 300 e pouco. Então o negócio é complicado demais, né? Mas a minha ideia, estou querendo passar essa ideia para vocês, a minha ideia realmente é fazer algo, porque o que eu visualizei na minha vida toda é que as pessoas não têm cultura. Não têm cultura. As pessoas não leem nada. Ou se leem muito pouco, mas muito pouco. As pessoas veem poucos filmes. Elas pensam que veem. E quando veem porcaria. Entendeu? Então, assim, eu estou querendo calçar. Você vê qual foi a minha preocupação? Tem gente aí que está falando comigo, eu estou entendendo. Eles estão dizendo assim, estou tendo outra visão de Deus. Tem um que fala assim, até, eu estou achando que é meio perigoso, porque, é perigoso mesmo. Conversando aqui com um amigo cristão, né, católico, eu falei com ele, cara, você imagina só, esses evangelhos aí, é um problema, cara. Eles foram escritos, João, então, escreveu com 70 anos depois. 70 anos depois, cara,
Eu falei com ele assim, deu uma ideia assim, pensa se você tinha 63 anos, fala assim, pensa assim, 50 anos atrás, você tinha 13 anos, lembra aí. Então, tá bom, você não lembrou nada, então faz o seguinte, lembra o que você comeu ontem, entendeu? Então, você já pensou essas pessoas fazerem umas memórias? E aí, se você prestar atenção, você vê que os ensinamentos, que os evangelhos, eles não coincidem pouco. Marcos é o que parece ser o mais fidedigno. Lucas e Mateus, não. João, muito menos. Tá certo? Ainda tem um evangelho que parece que esse não botaram para funcionar, mas ele também fica funcionando ali como mais fidedigno. Então você pode imaginar quanto de Jesus realmente, quando se fala em Jesus, é um Jesus histórico realmente, ou quando é um Jesus elaborado, criado, né, com as pessoas escrevendo pelos evangelhos. Por isso é que eu sempre me bati. Messiânicos têm que ter todos os livros originais a seu dispor, tudo traduzido. Reminiscências também, porque o que eu vi na última vez, eu fiquei assim de batuque. Começaram a dizer para sustentar, dizendo que o Kyoshi Sama, realmente, Meixo Sama tinha tido uma intuição. Foi uma mulher que se criou de repente uma nova reminiscência que não existia, dizendo que não, aí ela falou que viu essa notícia, assim, que o Meixo Sama recebeu essa notícia, né? Aliás, não, a família recebeu a notícia que o Meixo Sama ficou dizendo praticamente que esse daí que estava nascendo seria um Kyoshi Sama. Quer dizer, isso aí você vê, essa questão de religião, de inventar coisa, busca do poder, isso aí é para todas as religiões acontece isso. O fundador vai se distanciando, morreu já há algum tempo, isso vai ficando uma encrenca. Então, mas Meixo Sama nós temos uma coisa muito mais segura, porque ele viveu agora. Agora, Cristo, Buda, nossa Senhora, quanto que não foi inventado, adulterado, coisa, entendeu? De qualquer maneira, eu estou querendo dizer com isso é que eu estou querendo fazer realmente dar essa sustentação para as pessoas. Pô, aí, com esses 146 volumes que eu estou dando em 36, entendeu? Estou sempre em busca e tal, para quê? Para vocês ficarem com os livros de Meixo Sama, vocês ficarem com cultura. Essa que está sendo a minha visão. Por isso que nós somos um centro cultural paradisíaco. O sexto, chamar de ponto? Sexto ponto. Vou fazer um estudo cronológico da vida e ensinamentos do Messias. Pretendo iniciar isso ainda esse ano de 2019. Eu dei uma parada, porque cheguei ao ano de... Aquele azulzinho, né? Menor. Mas aquele ali só fiz 2. São 18 anos do Meixo Sama, começando em 35, mas tem uns anos que ele não produz nada, por causa da guerra e outras coisas mais. Então, quando cheguei, porque a grande produção dele é 49, 50, por aí, né? Produz muito. 54 não, porque ele já está com AVC e tal, não faz mais nada. Mas esses anos, assim, a produção é muito grande. Então, eu dei uma parada nessa hora, porque, voltando a dizer a mesma coisa, como eu faço várias coisas, então eu parei ali. Eu fiz 2, mas já fiz mais. Eu cheguei até 48. Mas ainda está faltando fazer esses que são... E é complicado. É complicado. Não é fácil, porque dependeria muito. Eu ainda tentei botar um pouquinho assim de história antes, para a gente situar, porque a partir daí é que a gente poderia ter uma ideia por que o Meixo Sama produziu aquelas coisas naquele ano. Entendeu? Poderia ter uma ideia, porque é muito difícil. Porque a gente não estava junto com o Meixo Sama, não sabia o que ele estava pensando, o que estava sendo assim, levado a querer escrever aquelas coisas.
Era isso que eu queria passar, mas não dá muito para fazer isso. E teve um ministro lá, quando eu estive lá nos Estados Unidos, ele disse que já existe isso. Mas ele não me deu nada. Então, eu não sei se tem, se não tem, não sei. Entendeu? Eu tenho uma vez que eu queria pegar pelo menos o volume 1 lá do Japão, que é a coleção, que ele tem tudo escrito, é como se fosse um índice, entendeu? Eu queria pegar isso. Mas não sei, eu estou querendo me esforçar para ver se eu consigo pelo menos dar uma ideiazinha para você, ou se tiver, se não tiver, que, que alguém se sensibilize para fazer isso. Eu não posso fazer tudo, cara, eu não tenho. E eu não tenho recursos, assim. Se eu fosse um doutor que tivesse várias pessoas aqui querendo fazer doutorado comigo, né? Aí sim, eu podia dizer, olha, você faz isso, tua tese vai ser sobre isso, tua tese... Eu orientava essas teses todas aqui, mas eu não ia fazer. Eu somente quando ele comentava lá o que ele estava fazendo, quais são as dificuldades, eu orientava. Quer dizer, eu tenho poder de orientação para isso, mas eu não tenho, não consigo, não tenho essa infraestrutura. Não tenho. Até para ter. A boa parte das coisas que eu faço, quem bate sou eu, quem digita sou eu. Eu tenho uma pessoa que ajuda, mas ela é cheia, coitada, cheia de problema, não tem tempo. Então é um problema sério. Bom, o sétimo, eu disse que era o 9, né? O sétimo, realmente eu botei aqui o curso da Bíblia do século XXI. Eu botei até ser início em 2020. Por que razão? Esse curso, eu já fiz, tá aí, já está exposto lá na biblioteca, vários volumes, tem vários vídeos falando sobre cada área de conhecimento. Às vezes tem mais de um vídeo falando sobre a área de conhecimento, às vezes muito mais, entendeu? Mas o problema todo é o seguinte, esse é o básico, isso é o que as pessoas têm que conhecer. E eu fico assim, todo mundo que me conhece sabe que eu não detesto me repetir. Eu já me repeti com esse curso umas 2, 3 vezes ou mais até, não me lembro, acho que foi mais do que isso. E eu botei aqui, mas eu vou fazer assim o seguinte, quer dizer, sei lá, quando tiver com vontade de fazer, dar um sobre Deus, aí eu digo, vou falar sobre Deus um pouco. Mas isso aí vai se arrastar por muitos anos. Porque eu sabe que aí já começa um outro problema. Eu não posso contar, vou falar vocês no geral, né? Tem um cara que daí pode ser muito bom, tal, outro. Mas vocês, no geral, vocês não leem nada. Então, o que acontece? Se eu disser assim, ó, leiam o livro tal, ou então vejam os vídeos tal. Eu estou vendo que não leio por que razão? Eu botei aí o filme número 10, botei a transcrição, botei tudo e tal. Não vi ninguém lá se manifestando. Presumo que não tenham lido nada. Aí, por isso que eu tomei a decisão no livro 10, no filme 10, de ficar comentando um pouco do filme. Entendeu? Agora você imagina, eu mandar ler o livro 10, um livro, qualquer um desses, sei lá, sobre Jorei, por exemplo. Não lembro sobre Jorei. O pessoal não lê. Aí eu fico ali entre querer ver as dúvidas, para tirar as dúvidas das pessoas. Não, como é que eu posso, de repente, dar todo o material? Cara, pô, não sei quantas folhas, mas esses 18 volumes aí, 19, são 19. Deve ter umas 4.000 folhas, não sei, estou chutando aqui. Você imagina se eu consigo dar, vou botar 10 folhas, se eu consigo dar 10 folhas por aula, você imagina 4.000, são 400 aulas. 400 aulas, se eu fizer uma por semana, no ano tem 48, vamos ser 480, você vai demorar 10 anos para fazer isso. Entendeu? Por isso que às vezes eu peço para as pessoas lerem para poder fazer pergunta, eu tirar a dúvida, mas a pessoa aí anda mais rápido. Mas cadê? O pessoal, as pessoas, no geral, eu sempre falo isso, ó,
Quer conhecer o nível espiritual de uma pessoa? Facilzinho, facilzinho. Vê se ela tem espírito de busca. Não tem espírito de busca? Nível espiritual baixo. Entendeu? Porque a pessoa com nível espiritual, se você disser, ó, isso, ela, puf, o quê? Era isso que eu queria. O cara já fez, não sei o quê. Tem um rapaz aí que eu acho que ele nem está aí nesse negócio. E me parece ser um tipo desse, entendeu? Que ele descobriu, deixa eu ver se eu estou rodando aqui, para ver se eu encontro ele. Não encontro ele aqui, não. Ele parece que descobriu, ele devia ter uma série de dúvidas, ou sei lá o quê. Ele parece que descobriu a gente, assim, porra, esse cara aqui é o que eu queria, entendeu? Porque tem muita gente aí que está num nível até assim, são pessoas, são até almas de ouro, viu? Mas são perdidos. Não encontram o cara para botar ele na rota certa. Então ele perde muito tempo, ele vê muita porcaria, lê muita porcaria, vê muita porcaria, quer dizer, o nível do belo também está baixo, entendeu? Mas ele tem potencial, só que ele não encontra a pessoa, né? Bom, então eu vou fazer, mas assim, nessa base, porque eu não vou me propor a fazer o curso de novo, porque eu não aguento, entendeu? Porque seria o ideal, né? Depois de você ver essas coisas todas, esses livros todos, esses filmes todos, aí se a gente pudesse, já com esse embasamento mais cultural, então a gente pudesse falar de Meixo Sama em cima disso tudo, entendeu? Eu vou fazer sempre isso, mas eu digo assim, você dá um apanhado geral, quer dizer, porque quando eu pego, às vezes, eu vejo ali, no filme, eu vejo ali um detalhe que falou, e disse, pô, Meixo Sama já falou sobre isso aqui, Meixo Sama concordou, não concordou, entendeu? Disse que é de forma diferente. Então eu falo ali, mas o problema é que isso é uma coisa em cima de um material. Outra coisa, o Meixo Sama falou muito, 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 muito mais do que aquele trechinho ali. Ele chamou para si vários tópicos que não são tratados nos filmes, nos livros, entendeu? Vários itens, vários pontos, uma multidão de coisas. Então é isso que a gente tinha que fazer, né? Estou mostrando as dificuldades. O oitavo são as exposições. Então, só voltando esse negócio. Pô, cara, que a gente fazia aqui o curso nosso da Bíblia do século XXI, a gente começou lá no Rio de Janeiro, né? Vou mencionar mais esses últimos, né? Começou lá no Rio de Janeiro. Começou lá na igreja messiânica, lá na Itabaiana. Depois a gente veio, o reverendo Francisco expulsou todo mundo, aí nós fomos lá para uma coisa de arte que existe. Então a gente pagava o local, tudo. Aí fizemos lá durante algum tempo, aí eu resolvi, porque é aquele negócio, pô, resolvi vir aqui para Teresópolis, onde que eu moro mesmo, então resolvi começar a fazer esse curso, mas tudo isso envolve dinheiro assim, envolve tempo, e aí acontece coisas na vida das pessoas, para vir, por exemplo, pessoal, daqui a gente não conseguia pegar a gente, pegou pouca gente para fazer o curso aqui, aí vinha aquelas pessoas do Rio que já faziam um curso com a gente, aí daqui a pouco começa a acontecer problemas, as pessoas, sei lá, já estão com um pai velho, mãe velha, não sei o quê, daqueles problemas, aí começa a vir problema de dinheiro, que o Brasil começou a dificultar, e as pessoas precisam de dinheiro para chegar até aqui. Esse rolo todo, aí começou a ficar aquele negócio, vem um, não vem outro, vem um, vem outro. Pô, eu digo, caramba, que negócio é esse? Estou formando ninguém. Isso aqui é uma terra de cowboy aqui, pô, né? Dando tiro para tudo quanto é lado. Pô, assim não dá. Eu tive que, eu vou fazer então o que eu estou fazendo aqui. Falo aqui e pronto, pego as pessoas. Mas se algum dia o pessoal quiser realmente, valia a pena fazer um curso da Bíblia do século XXI, principalmente com aquelas pessoas que já passaram e não fizeram sério, que o cara assumisse o compromisso, dizer, não, isso eu tenho que fazer isso. Isso aí é uma coisa como se eu dissesse assim, se eu não fizer isso, eu estou jogando minha encarnação fora. Eu vim aqui para não fazer nada. Fui um vagabundo desgraçado, entendeu? Então, se o cara acordar para isso, então ele vai ler, ele vai estudar, ele vai querer saber, entendeu?
Ele quer morrer, morrer sabendo com isso tudo, passando para o outro lado, deu um passo à frente. Mas é fogo. O oitavo seriam as exposições em prol daquilo que eu falei, da construção do centro comunitário em Teresópolis. Isso aqui eu botei período a ser confirmado. Eu já conversei com uns grupinhos, não sei o que e tal, mas eu não estou sentindo ainda firmeza. Não são as pessoas ideais, entendeu? Às vezes até tem pessoas que estão preocupadas em quê? Desenvolver no local, fazer agricultura natural, não, agricultura orgânica, por exemplo, tá certo? Ele aí vende na feirinha, ele não sei o que e tal, ele quer viver aquela vida lá e tal, mas isso aí é quase que voltar ao tempo de começar a construir a agricultura. Estavam deixando de ser caçador-coletor para voltar para vir a ser da agricultura. Não é isso a questão. O centro comunitário é envolvendo essas 18 áreas de conhecimento. Fazer propostas para isso. Não existem essas pessoas. Eu já fiz um livrinho, já fiz algumas reuniões, já andei por aqui, nessas áreas aqui todas e tal, mas deixa eu sentir um pouquinho mais que vale a pena, né? E a nona é os temas livres, que eu botei temas livres como eu comecei falando sobre isso. À medida que aparecer a ideia na minha cabeça, eu já tenho um lugar para botar isso aí. E o terceiro, realmente, que o primeiro a gente falou, as postagens no Facebook, o segundo, transmissões ao vivo no Facebook. O terceiro é ser ido ao solo sagrado, que foi uma deliberação com o grupo, né, o Centro Cultural Paradisíaco, que é para buscar força para esse centro cultural, desenvolver as suas atividades, né, para desenvolver as suas atividades, e ficar um período a ser confirmado, porque é uma encrenca só. Tem que arrumar ônibus, tem que arrumar... Aí não sei quem consegue pagar, quem não consegue pagar, tem que ver lá no solo sagrado, se é para a gente dedicar uns 2, 3 dias, ou se é um rolo danado, entendeu? Eu não sei, eu tentei dar uma visão para as pessoas, eu não sei se passei a ideia dos três anos que a gente pretende andar por aí, né? Vamos ver se o cemitério tem alguma coisa. Não sei se as Eu acho que não. Não sei se algumas pessoas eu reconheço o nome que entraram. Tá. Mas, por exemplo, o João, não sei se voltou. Bom, tá aí, o João tá lá. Tá aí? Tá. Ah, não tinha visto. É que não, quando volta só, eu não dá tenho que boa puxar noite. voltando para cá, tá vendo? É. Eu faço assim. É. Você quer falar dele aí? Tem Não, alguma coisa? não, Entendeu tudo direitinho? mais ou menos. É? Então, se é o mais ou menos, porque de menos. Menos é o que interessa. Porque eu estou tentando esclarecer isso para as Não, pessoas porque, terem uma assim, ideia, né? o que a gente gostaria mesmo, que eu acho que é o projeto, assim, né? Se a gente tiver que sonhar um pouquinho, é de realmente criar esse centro comunitário, né? Ser o cartaz desse centro comunitário. Que a gente já conversou sobre isso e tudo. E aí ia ser muito rico, porque você ia ter a possibilidade de aglutinar as pessoas com esse mesmo desejo, profissionais da área de saúde, e, nossa, muita coisa. Se a gente não tem essa coisa, pois assim, já pensou? Foi o que eu pensei no centro comunitário, foi isso que eu comecei a procurar lugar, procurar as pessoas, né? Porque... E agora acho que, entre aspas, aqui parece que piorou a situação, porque agora as pessoas para se aposentar já vai demorar mais tempo, e quando se aposenta numa situação pior, tá certo? Ai, meu Deus. Então aí quando é que a gente vai conseguir reunir pessoas? Entendeu? Eu tô rindo porque a gente está vendo a terceira temporada da Casa de Papel, que foi aquele pessoal que roubou a Casa da Moeda na Espanha. E agora eles estão roubando o Banco da Espanha.
Coitado da Espanha. Mas eles só estão roubando o Banco da Espanha porque eles já roubaram a Casa da Moeda. Então eles têm dinheiro para poder armar o assalto na Casa do Banco da Espanha. A gente joga aqui para ganhar A uma gente nota, fica querendo assim, Mega né? Sena, não ganha porcaria nenhuma, Não cara. sei. Não sei se a gente está pensando errado, né? Mas é porque o projeto seria tão bacana assim, se você tivesse realmente um projeto assim. Vou colocar nesses termos virgem, né? Você comprar um terreno, construir a coisa do jeito que você quer, planejado, com tudo planejado, né? Para servir de modelo, de Isso, para servir de orientador. modelo, porque não adianta assim, por exemplo, de repente você investe numa casa, aí a casa não é do perfil totalmente que você quer, começa a fazer puxadinho para adaptar, entendeu? Aí isso é muito Ah, ruim. sem querer, Para sonhar, sonha alto, né? só para querer assim, só para querer gozar, fazer mais gozação do que eu. Até eu posso me incluir nesse bololô aí, tá vendo? Faz conta que eu estou aí desse lado. Então eu estou vendo meu nome aí. Charles Guimarães Filho, Jussara Magalhães, Hermínia Amélia, João Carlos Santos, Zé Camilo, Eliana, Naisa, Laudelina, Fernando, Tiago, Maria, Deus, Zaira, vai por aí afora. Já falei de Hermínia. Não, olhe para isso aqui, o que eu posso estar imaginando? Vou gozar, eu botei meu nome lá, vou botar até da minha esposa, Ana Luísa Escada Ferreira, todo mundo ali, tá certo? Tudo teso, tudo duro, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer uma coisa dessa? Se tivesse um pilantra cheio da mala, aí, o cara cheio de Não, dinheiro, peraí, mas que não assim? fosse petista, que é ladrão. A gente não é teso, não é duro, mas assim, não Para fazer isso, para fazer isso tem que ser muito dinheiro. precisa ter um mala aí, quer dizer. É. Cadê o mala aí? Não tem nenhum mala, só tem mala chato. Mas mala mesmo de dinheiro não tem. Quer dizer. Se tivesse um mala de dinheiro aqui, o cara, pô, é isso que eu quero fazer. Eu digo, é isso que você quer fazer? Quero. Cadê o terreno? Olha, cara, tá aqui essa mala aqui de dinheiro, jogava na minha cara assim, pô, tudo bem aí, tudo bem, pesada aquela mala. E não é cruzeiro, não é real, não. Como é que é o nome dessa moeda? Não, sei lá o que é. É tudo dólar, euro, entendeu? Aí tu dizia, porra, aí tu abria aquele negócio, chegava lá num local qualquer, eu quero essa área aí, o cara, eu não estou vendendo, não tá, não, olha aqui, ó. Eu jogava a mala em cima dele, ele, porra, cara, porra, essa aí tá, tudo bem, eu assino aqui na hora, tá, entendeu? Aí sim, a gente fazia as coisas com maior rapidez. Vai contar do próprio Mestre Sama também, você vê como é que ele conseguia as coisas? Que loucura também. Pote de glicina ele mas conseguiu na véspera da morte Pois dele. mas ele tinha muita ajuda espiritual É. de Deus, aí, os terrenos, as obras de arte e tal. Mas também não foi fácil, não. E agora a gente aqui está. Vamos ver, vamos em frente. Eu não sei se minha missão é simplesmente, nosso grupo e tal, se a missão é simplesmente fazer isso. Outros é que vão fazer os passos mais na frente. Né? materialmente. Então, se for isso, está tudo bem, eu estou cumprindo, tá. Então já devo subir alguns degrauzinhos aí, já está bom. Pô, a gente reclamando de quê, pô? Tá bom, não vamos reclamar não, vamos reclamar não. Bom, acho que ninguém falou nada, ninguém quer nada, Não. então tá bom. Então, paz no cemitério, chegar meia-noite aí, cuidado, pessoal. Sei lá para vocês, um abração aí. Amanhã, hein? Não esquece não que amanhã amanhã a gente vai ter a evolução de Deus. Mais um ponto lá que bom demais.